Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nos deteremos até o versículo 14. Eu apontei ali até o 18, mas hoje leremos até o 14. E se o Senhor permitir, na semana que vem, nós seguimos do versículo 15 até o final, até o 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Como os irmãos sabem, esse texto nós não projetamos, para que todos tenham a oportunidade de abrir o seu próprio texto, as Escrituras, não perder a habilidade de achar os textos nas Escrituras. Assim diz a palavra do Senhor. Elias no monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. O 4. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O 10. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E o 14? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar-me a vida. Oremos mais uma vez, fechemos nossos olhos e cada um silenciosamente fale com o Senhor nesta hora. E a prece específica nesta hora
que seja aqui para que o Senhor lhe instrua nesta hora, alimente a sua alma, para que o Senhor fale ao seu coração, que Ele lhe dê a porção que a sua alma carece. Depois de alguns instantes, eu convido nosso irmão presbítero Wagner, que nos dirija a Deus em oração com esse mesmo propósito. Santo e eterno Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos mais uma vez em Tua casa, Senhor Deus, para louvar e agradecer o Teu nome, Senhor Deus. Em comunhão com a igreja, em comunhão com seus irmãos, abençoa e derrama a Tua bênção sobre a vida desta igreja, Senhor Deus. Pedimos, Senhor Deus, o Teu entendimento para que possamos receber a palavra do Senhor, ó Pai. Prepara os nossos corações, as nossas mentes, que possamos receber, absorver e assim aplicar no dia a dia o que aprendemos aqui, o que vem da mensagem do Senhor, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, o mensageiro desta noite. Usa-o como instrumento em Tuas mãos para trazer-nos a palavra, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, no nome de Jesus nós agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém, Deus. Vimos que ao escolher um desconhecido de uma cidade insignificante, ao sustentá-lo com corvos que lhe alimentavam na boca, ao escolher uma viúva da cidade de Sarepta, considerando que havia muitas outras viúvas em Israel, o Senhor revela-se vivo e governante supremo sobre todas as coisas. Também ao cerrar as torneiras dos céus, ao fechar as torrentes dos céus, demonstrando o seu domínio sobre a natureza. Também por longos meses, ao sustentar essa mesma viúva e esse mesmo profeta, multiplicando a farinha e o azeite, ao ressuscitar o filho dessa viúva. Nós vimos, além disso tudo, na sessão anterior, Deus dando outras grandes demonstrações de seu poder, calando os falsos deuses e enviando fogo do céu. Mas nós vimos também no último sermão, na sessão anterior, aí do capítulo 18, um outro milagre. Elias. Nosso tema da semana passada será o mesmo tema de hoje. Elias, um instrumento para revelar que Deus vive e reina eternamente. Elias, um instrumento para revelar que Deus vive e reina eternamente. Como? As duas primeiras maneiras já foram objeto do sermão passado, demonstrando confiança baseada na onipotência e soberania de Deus. Na sessão passada, nesses versículos, o 31 até o 35 e o versículo 36, nós vimos como ele enfrentou os 450 profetas de Baal, os 400 profetas dos postes ídolos, enfrentou o perverso rei, enfrentou a rainha idólatra, enfrentou todo o povo que titubeava, que duvidava se o Senhor de fato era mesmo Deus. Vimos também uma outra maneira que Elias é instrumento para revelar a divindade do Senhor, expressando o grande fervor na oração. Na segunda parte do versículo 36, no 37, no 42 pelo menos, depois que fogo caiu do céu, consumindo a oferta que Elias coloca sobre o altar,
de consumir toda a lenha, a água que estava ali encharcando todo o altar e as próprias pedras, Elias foi orar. Ele ora para que o Senhor envie fogo, e depois que o Senhor envia fogo, ele vai orar. Para Elias, como vimos, orar era mais importante do que jantar com o rei. E hoje nós veremos uma outra maneira de como o profeta Elias é esse instrumento. Em terceiro lugar, revelando sua própria fraqueza. Como Elias é instrumento apto. Como Elias torna-se um instrumento hábil, um instrumento utilizável, revelando sua fraqueza. E dentre vários versículos que podem confirmar isso para nós, eu destaquei alguns deles, que estão ali apontados. Temendo, pois, Elias, temendo o quê? A ameaça da rainha idólatra Jezabel. Aqui há uma quebra de linguagem. Nós vimos vários personagens, inclusive Elias, Obadias, o mordomo lá do rei Acabe. Vimos a própria viúva de Sarepta usar a expressão tão certo quanto vive o Senhor. Aqui Jezabel, demonstrando a dureza do seu coração. O versículo 2 diz: então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver. O juramento dela, diferente dos outros, não menciona o Senhor, que vem se revelando o Rei soberano até aqui de maneiras maravilhosas. E ainda assim, a dureza do coração dessa mulher faz essa conjuração, esse juramento: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. E aqui, a partir do versículo 4 a partir do versículo 3 e alguns outros versículos, Elias continua sendo esse mesmo instrumento que revela a grandeza, a majestade do Senhor, só que dessa vez, através da sua própria fraqueza, através da sua própria miséria, através da sua própria limitação. Temendo, pois, Elias, diz o verso 3, levantou-se e para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. O 4, vamos juntos. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. mais à frente, ainda em oração, ainda falando com o Senhor, 2 versículos quase idênticos. Elias, lá no verso 10, responde ao Senhor: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. No 14, praticamente ele repete a mesma reclamação diante do Senhor, expressando assim a sua própria miséria. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Como que ele revela a sua fraqueza? Ao ele mesmo titubear diante daquilo que ele defendia. Até agora Elias está proclamando para todo mundo, para o rei Acabe, para todo o povo, que o Senhor é o Rei Supremo sobre todas as coisas. Ele estava no Monte Carmelo, algumas horas antes, onde ele foi objeto, instrumento para que Deus revelasse justamente que reina e que vive. E agora ele
ele conscientemente demonstra o oposto. Ele demonstra fraqueza, fragilidade. Mas a minha tese é que, mesmo que ele possa achar que, de maneira consciente, ele demonstra incredulidade, ele demonstra instabilidade na sua fé, mesmo nesse momento, ele ainda é instrumento do Senhor para revelar aquilo ali. Deus vive e Deus reina. Acabe e El, aquele que reconstruiu a cidade de Jericó, a viúva pobre, Obadias, um mordomo do rei Acabe, e todo o povo foram alvo das demonstrações do poder e da majestade do Senhor, e Elias foi instrumento para isso. Elias, que foi aquele instrumento para revelar o poder soberano do Senhor, ao dizer que não ia chover, e depois, quando voltou a chover, quando o filho daquela viúva foi ressuscitado, e em tantas outras situações. Aparentemente, numa leitura rápida, pode parecer que apenas esses personagens aqui mencionados, incluindo todo o povo, eram os únicos alvos que Deus queria revelar-se como Rei Supremo sobre todas as coisas. Mas não é verdade. Elias também era o alvo, era o objeto da revelação preciosa da grandeza e da majestade do Senhor. Elias, que poderia demonstrar-se até então ter uma fé inabalada, demonstra aqui agora uma fraqueza muito grande. Nós perceberemos que Elias continua sendo um instrumento para revelar o senhorio do Senhor, quando ele descobre que não pode confiar em si mesmo. E não há um meio mais eficaz para alguém não confiar em si mesmo, quanto no momento de fraqueza. O Senhor não só queria que o povo se rendesse a Ele e aqueles personagens pudessem testemunhar sua majestade. Ele queria que Elias também usufruísse desse privilégio. E não haveria um meio mais eficaz para que Elias, esse grande homem de Deus, esse grande vulto, que torna-se o representante do colégio profético, o representante dos profetas, não havia um meio mais eficaz de que ele pudesse então ter sua fé reforçada, fortalecida, sua confiança na soberania, na grandeza, na majestade do Senhor, do que ser esvaziado da sua autoconfiança. E não tem um meio mais eficaz, eu repito, de ser confrontado com esta realidade, senão em meio à fraqueza. Para que Elias pudesse ele mesmo confiar no Senhor, confiar que o Senhor vive, que o Senhor reina eternamente, ele precisava estar exaurido. E tudo o que ele passou, todos os desafios, lhe prepararam para que ele pudesse, nesse momento, dizer o seguinte: Senhor, eu desisto, eu não consigo. É até interessante que parece uma incoerência. Ele viaja lá para o sul, ele está lá no norte, na região de Samaria, ele viaja lá para o sul, para Judá, vai lá para a região do deserto, e lá ele pede o Senhor a morte. Ora, se ele quisesse morrer, era só esperar Jezabel cumprir sua promessa, é só ele ficar lá, porque ela disse que até no outro dia ele morreria. Elias diz que ele quer morrer porque ele está cansado. E para nós, quando o Senhor proporciona momentos de cansaço,
são aqueles momentos mais propícios para nós subirmos com asas como águias. São momentos mais propícios para nós reconhecermos que Ele é quem faz forte ao cansado, Ele é quem multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É um instrumento precioso para nós não confiarmos em nós mesmos e confiarmos no Senhor. O risco de Elias era achar que ele era capaz de alguma coisa. Ele não era nada, não era nada. Ele não era capaz de suportar uma ameaça da rainha idólatra. Ele confronta 850 profetas, ele desafia príncipes das potestades do ar, ele desafia aquelas divindades pagãs perversas, porque estava gozando da força do Senhor. E o Senhor permite que por alguns instantes ele se encare no espelho, ele reconheça quem de fato ele é. E quando Elias reconhece quem ele é, então ele é instrumento para revelar a grandeza e a majestade do Senhor. O salmista, lá no Salmo 115, vai dizer no início do Salmo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Quem declara isso, não declara isso via de regra, sem ter experimentado a sua própria fraqueza, sem ter sido confrontado com a sua própria miséria. E eu trago aqui o comentário de Calvino para dizer: é óbvio que este salmo foi composto quando a igreja se via profundamente afligida. Foi justamente na aflição que esta igreja pôde reconhecer que não merecia honra, que não merecia glória, que só o eterno Rei Senhor merece-a. E ele continua dizendo: aprendemos em sua primeira parte deste salmo que os fiéis recorrem a Deus em circunstâncias de extrema angústia, não fazem conhecidos seus desejos em palavras claras, mas sugerem indiretamente a natureza de sua súplica, renunciam publicamente todo o mérito e toda a esperança de obter livramento, rogam a Deus que seja o único merecedor de glória, pois essas coisas estão inseparavelmente conectadas. Foi na fraqueza que Elias talvez tenha feito a sua oração mais sincera. Ele agora não está orando para que o Senhor envie fogo do céu, ele agora não está orando para que o Senhor ressuscite o filho da viúva pobre. Elias agora está abrindo o seu coração, apresentando a sua dor, a sua limitação, o seu lamento. É por isso que no versículo 4 nós lemos: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Foi em meio a essa aflição que confronta a sua fraqueza, que provavelmente fez com que Elias, em todo esse texto, fizesse a sua oração mais sincera: não dá mais, Senhor, não dá mais, Senhor. E segundo Calvino, foi numa situação semelhante a essa que o Salmo 115 foi composto: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor. E tantos outros salmos que são expressões de lamento, de orações sinceras, quando se reconhece as suas próprias mazelas e fraquezas. Ele foge de Jezabel para escapar da morte, mas aqui ele pede a morte. A questão não é o pedido, não é o que ele está pedindo, tanto que quando ele vai dialogar com o Senhor aqui em outros momentos, o Senhor vai mais de uma vez perguntar para Elias: o que fazes aqui, Elias? Senhor, eu estou pedindo a morte. Não é a morte que estava em questão. O que estava em questão é alguém que se vê enfraquecido diante das intempéries da vida. É um crente fervoroso que viu o poder e a grandeza do Senhor,
mas corre o risco de achar que ele pode dividir com o Senhor a glória. O risco de alguém que é um instrumento tão diferenciado nas mãos do Senhor, corre de achar que merece algum reconhecimento, que merece algum valor, e as suas orações vão demonstrar isso: Senhor, só ficou eu, mais ninguém é fiel, mais ninguém foi preservado, mais ninguém quem, Elias? Quem você está pensando que é, Elias? Quem é você, Elias? Davi vai fazer esta oração, mencionando palavras como esta: quem sou eu, Senhor, e quem somos nós, e quem é esse povo, para que pudesse te dar alguma coisa, fazer alguma coisa, merecer alguma coisa. Meus irmãos, um risco que o povo de Deus corre é da altivez. Um dos riscos gravíssimos que nós corremos é de querer de alguma forma dividir com o Senhor a glória que somente a Ele é devida. Não a nós, Senhor, não a nós, mas para que nós sejamos protegidos deste mal, o Senhor então nos permite alguns desertos. O Senhor nos permite constrangimentos e aflições. A aflição do momento que lhe fez querer desistir foi o recurso para que ele se aproximasse mais do Senhor ainda. Elias não foi cuidar da vida: acabou a minha missão, eu agora vou cuidar da vida. Não, Elias, veio uma ameaça aí. Lá no deserto, sua atenção era toda para o Senhor. Nós vemos isso, amados, em vários momentos nas Escrituras. A fraqueza de tantos personagens bíblicos sendo um instrumento eficaz para que o Senhor revele a sua majestade, a majestade do verdadeiro rei, como por exemplo o rei humano Nabucodonosor. Durante um período na sua vida, ele estava achando que por conta da sua força, da força dos seus exércitos, ele então estava governando sobre um vasto império. Coração altivo, arrogante. Diz-nos o texto lá do profeta Daniel: falou o rei e disse, Nabucodonosor: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Só um louco pode dizer uma coisa dessa, meus irmãos. Só um louco, só um insensato pode dizer uma coisa dessas. Mas nós ouvimos semana passada que esses personagens que foram aqui destacados são representativos. Algum deles nos representa. Será que nós não temos posturas parecidas como essa? Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Do ponto de vista humano, que catástrofe, que tragédia, que prejuízo, que azar! Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos em cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e o louvei,
e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Que bênção foi aqueles 7 tempos que passaram por cima de Nabucodonosor. Que bênção que foi aquilo que qualquer pessoa desse mundo diria que foi prejuízo, foi um grande lucro. Aquilo que qualquer um deste mundo diria ser uma grande perda, na perspectiva do Senhor, foi um grande lucro na vida dele. E ele continua dizendo: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. E o versículo seguinte diz: agora pois eu vou dizendo, se você se sentir encorajado de repetir o versículo comigo, você poderia vir após mim. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. É por isso, meus irmãos, que Elias continua sendo um instrumento para revelar que Deus vive e reina, mesmo com o coração destituído de confiança, mesmo revelando a sua fraqueza, ele ainda assim, nas mãos do Senhor, revela a majestade do Eterno. Paulo ensina a igreja de Roma sobre esses padrões, sobre essa maneira de avaliar aquelas circunstâncias ou aquelas situações que podem humilhar você, como sendo instrumentos nas mãos do Senhor. Alguns desagrados, algumas aflições, alguns desertos que passamos. Eu vou repetir minha frase, não tem nada de alguns. Os desertos que passamos, as aflições que passamos, são instrumentos eficazes do Senhor para mostrar nossa fraqueza. Ele ensinando esses padrões de avaliação aos crentes de Roma, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí ele vai dizer no verso seguinte, um versículo chave: em todas estas coisas, nós lemos isso quarta-feira aqui no estudo, em todas estas coisas, que coisas? Na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo e na espada. Ele vai dizer: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Elias, quando é ameaçado por Jezabel, não é nenhum perdedor, não é nenhum desventurado, porque depois de ter feito aquilo tudo, de ter sido um instrumento para revelar a grandeza de Deus, trazendo o povo de volta à comunhão com o Senhor, de maneira nenhuma. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quantas pessoas só encontraram o Senhor lá no leito do hospital? Quantos de fato tiveram uma experiência com o Senhor, do seu cuidado, da sua ajuda, ou tiveram a oportunidade de reconhecer a sua providência, o seu cuidado lá no fundo do poço? Então, para nós, o vento favorável ou desfavorável não faz diferença. As coisas nos agradando ou desagradando não fazem diferença, porque em Cristo Jesus, tanto o perigo quanto a espada, quanto os bons portos, como Paulo vai na sua viagem, como na voragem do mar, em todas essas situações, nós somos mais que vencedores. Aos Coríntios,
E eu gostaria de encerrar com vocês esse ponto. Eu vou deixar o quarto para a semana que vem. Gostaria de ler o próximo texto com vocês. Eu vou abrir primeiro aqui para não... Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Precisamos entender que o propósito que Deus tinha naqueles personagens todos era revelar-se como o Senhor soberano, para que pudesse então as pessoas terem chance de, ao reconhecer sua majestade, lhe dar louvor, lhe glorificar, e assim encontrariam sentido e razão para o seu viver. E esse era o propósito também na vida de Elias. O Senhor quer que Elias reconheça a grandeza e a majestade, soberania do Senhor. O Senhor quer que Elias, de fato e de verdade, a tempo e fora de tempo, possam dizer: tão certo quanto vive o Senhor, se Ele quiser me levar, me levará. Se quiser usar Jezabel para me matar, que assim seja. E para isso, confronta Elias, para que Elias não confiasse em si mesmo. Paulo, aqui aos Coríntios, ele vai apresentar esse padrão do reino para nós, esse padrão do reino, que ainda que na perspectiva humana possa ser uma aflição, ou possa parecer perda e prejuízo, há uma outra perspectiva para nós, há um outro ponto de vista para olharmos para as doenças, para olharmos para o fim desta vida, há uma outra perspectiva para nós olharmos para os desertos desta vida, uma outra maneira de encarar as aflições desta vida, que é a perspectiva do reino, que é oposta à perspectiva desse mundo. E a nossa mentalidade tão adequada deste mundo, nós acabamos valorizando o que o mundo valoriza. Nós acabamos achando prejuízo aquilo que o mundo também acha. E infelizmente muitos púlpitos por aí têm proclamado que a bênção de Deus está na prosperidade, está na riqueza, nos ganhos, nas portas abertas, nos sims, num cristianismo triunfalista, que não há prejuízo, né? Não há perda, só há vitória. Mas nós entendemos que a vitória está em reconhecer a grandeza do Senhor, e glorificá-lo, e engrandecê-lo, e se Ele precisar fechar portas, para que eu reconheça a minha fraqueza, louvado seja o nome do Eterno. Se Ele precisar me tirar coisas até então tão preciosas na minha vida, para que eu reconheça a sua grandeza e majestade, louvado seja o nome do Senhor. Se eu tiver que experimentar deserto após desertos, dores após dores, para eu não confiar na minha força, para eu me reconhecer destituído de mérito, destituído de vigor, e poder então reconhecer a sua majestade e grandeza, que eu passe por esses desertos. Versículo 4, ele diz: pelo contrário, só aí já dá-nos conta do que ele já estava dizendo antes. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, somos ministros de Deus nas aflições, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus nas privações e nas angústias. Verso 5, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, também na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido,
na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. O 8. O 9 e o 10, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Louvado seja o nome do Eterno.